Deus no Coração, autor, Jorge Antônio. Capítulo 5. Meu destino escrito na mão. 2 meses após meu acidente, eu estava sentado na sala de minha casa, folheando um livro com a mão direita e agradecendo a Deus o tempo todo por ter me protegido da morte naquele trágico acidente, em que tantos perderam a vida. Sentia-me cada vez mais forte, e já havia retirado os pontos e as ataduras que prendiam meu braço, que ainda estava numa tipóia apoiada no pescoço. Eu ainda tinha que remover os pinos de metal, que podiam ser vistos em suas pontas aparecendo dentro da pele do meu cotovelo. O médico havia me dito que isso só seria nos próximos 3 ou 4 meses, até que o braço recuperasse totalmente o movimento. Na verdade, meu braço esquerdo ficou paralisado, apesar de sentir a sensação de dor se tocasse nele, mas não conseguia movê-lo, exceto com a ajuda do meu braço direito. Apenas meus dedos respondiam quando queria abrir ou fechar a mão. Eu fazia fisioterapia 3 vezes por semana, mas parecia não haver nenhuma recuperação significativa. O médico disse que a recuperação dos movimentos ainda era prematura, pois eu tinha apenas 2 meses do acidente. Embora meu estado de saúde estivesse bastante comprometido, eu queria ir para o Chile, em fevereiro daquele ano. Em outubro de 1993, pouco antes do meu acidente, um de meus irmãos, 5 anos mais novo que eu, havia me convidado para participar na festa de aniversário da minha mãe, que faria 70 anos, no dia 14 de fevereiro do ano seguinte. Minha esposa tentou me convencer que era uma loucura eu querer viajar nesse estado, mas minha voz interior me disse para ir, pois já tínhamos comprado nossas passagens. A mais nova das minhas filhas também quis nos acompanhar, por isso pediu suas férias, que haviam vencido no banco, onde ela trabalhava, e também comprou passagem para esse mesmo voo. Por outro lado, tinha acabado de desenvolver um software de gestão de manutenção industrial que pretendia testar na última empresa onde tinha trabalhado com contrato em carteira, e estava a negociar a instalação do mesmo, gratuitamente, para verificação do seu funcionamento, quando regressasse do Chile. O sistema permitiria planear os serviços de manutenção dos equipamentos eletromecânicos, criar um ficheiro, arquivo, com todos os serviços de manutenção efetuados nas unidades de produção. Possibilitaria também futuros estudos de engenharia para melhorar a vida útil dos equipamentos, seus componentes e a eficiência em geral. Calcularia os custos dos serviços, estimando orçamentos, controle do estoque de peças de reposição, e todos os custos em geral, estabelecendo índices de eficiência de manutenção e vida útil através de relatórios periódicos, entre outros, por meio do controle de ordens de serviço, programadas e executadas. Tudo isso começaria depois do Carnaval, que seria no final de fevereiro de 1994 no Brasil, o que me dava tempo de ir ao Chile e voltar antes desse prazo. Como o médico não me proibiu viajar, continuava com as sessões de fisioterapia, e com a fé de que um dia tudo melhoraria. Aceitei o acidente como um ato de azar em minha vida, até que um dia acordei com a lembrança de um curioso acontecimento, quando estudava na Faculdade de Engenharia Mecânica em Santiago do Chile. Era incrível como eu havia esquecido completamente desse fato, e agora tudo estava tão claro. Meu acidente havia sido programado pelo meu destino, e eu tinha sido avisado disso, aos 20 anos de idade. No final de dezembro de 1962, antes do Natal, eu tinha acabado de terminar meu terceiro ano da faculdade de engenharia, e estava feliz com meu sucesso, e por ter chegado a Concepción, depois de viajar a noite toda de ônibus. Concepción é uma bela cidade industrial, localizada aproximadamente 500 quilômetros ao sul de Santiago. Apesar de não ter mar, as praias são relativamente próximas, localizadas nas cidades de Penco, Tomé, Talcahuano, Coronel e Lota, todas a menos de 40 quilômetros de distância. Eram 8 da manhã e eu ia pegar o ônibus para a casa dos meus pais. No caminho, encontrei a meu irmão, um ano mais velho, que estava acompanhado da sua namorada. Eles namoravam desde os 15 anos, e estavam apaixonados, planejando se casar quando ela terminasse os estudos. Olá, irmãozinho! Como vai? Exclamou meu irmão mais velho. Oi, tudo bem, obrigado. Eu respondi. Como foi a tua viagem? Completou.
Eu o abracei primeiro, e depois sua namorada, e conversamos sobre os últimos acontecimentos em nossa família. Também aproveitei para me atualizar com as novidades. O que vai fazer esta tarde? Perguntou meu irmão. Nada importante, vou me divertir por aí. Falei contente. Então vem conosco para a Praia Blanca. Ou Praia Branca em português. Minha namorada convidou uma amiga da faculdade, para que você lhe faça companhia. Praia Blanca, como o próprio nome indica, é uma praia que tem toda a sua areia branca, e está localizada entre as cidades de Coronel e Lota, aproximadamente a 25 quilômetros de Concepción. Ok, que horas vocês vão? Perguntei-lhe. Bem, podemos ir depois do almoço. Minha namorada vai almoçar conosco, e de lá vamos passar na casa da sua amiga. Depois de cumprimentar meus pais e os outros irmãos, tomei um banho quente e fui descansar um pouco. Não sabia que a partir daquele dia minha vida ficaria marcada. Em Praia Blanca, a amiga da namorada do meu irmão e eu, nos sentamos na areia olhando as ondas do mar agitado. Enquanto isso, o meu irmão e sua namorada se divertiam entre as ondas do Pacífico, apesar do frio e do mar gelado. Então, você estuda em Santiago? Falou a amiga da minha futura cunhada, iniciando uma conversa. Sim, estudo lá, há alguns anos. Eu respondi na sequência. E você? É colega da namorada do meu irmão. Perguntei, apenas para continuar a conversa fiada. Sim, estudamos juntas, para assistente social na Universidade de Concepción. Ela respondeu. Que bom, e você está gostando desse curso? Perguntei de novo. Muito, é o que eu sempre quis ser. Ela respondeu imediatamente. Antes que eu pudesse falar novamente, a jovem me surpreendeu, quando me pediu para mostrar minha mão direita, com a palma para cima, falando imediatamente. Deixe-me ver seu destino. Ela falou, com cara de se estar divertindo. Eu não acredito nessas coisas. Respondi estendendo a mão direita, pensando que fosse uma brincadeira. Enquanto ela olhava para as linhas na minha mão, perguntei-lhe curiosamente. Você fez um curso sobre isso, ou é só uma brincadeira? Um. Me deixa ver. Essas linhas na sua mão são tão estranhas, ela falou, como se não tivesse ouvido o que eu havia perguntado. A linha de vida está cortada, e depois continua mais abaixo. Nunca vi uma linha de vida assim, antes. A jovem falou, como se estivesse pensando, em voz alta. Pare de brincar. Eu refutei. Você está tentando me assustar. Falei rindo. Não estou brincando, é verdade. Você terá um destino diferente, de qualquer pessoa, que eu vi ou li nas linhas da mão. Desde pequena, gostei de saber o destino das pessoas, lendo as suas mãos. Ela falou com convicção. Tenho uma tia, que me ensinou a ler as linhas das mãos, e depois, tenho me aprimorado lendo livros especializados sobre o assunto. Ela continuou. Sabe, é difícil explicar o que vai acontecer no seu futuro, mas posso te dizer que é melhor você se preparar para o pior. Ela falou, me olhando bem nos olhos. Como assim? Vou morrer jovem? Perguntei sorrindo, sem acreditar em nada do que ela dizia. Acho que não, mas deixe-me tentar explicar. A linha da vida nunca cruza a linha do destino, e no seu caso, não apenas a cruza, mas também a corta, desaparecendo, para depois aparecer mais abaixo. Olhe aqui, disse segurando minha mão direita com a sua, e com o dedo indicador da outra mão, mostrou as linhas, que até agora não consigo distinguir. Para mim, isso significa que você deve fazer algo para juntar a linha cortada da vida. Você deve encontrar um meio, antes que o acidente aconteça, e seja tarde demais. Ela reforçou suas palavras novamente, mostrando a linha quebrada, que para mim, se confundia com as outras linhas da palma da mão. Deixe-me ver sua mão esquerda. A garota me disse, enquanto pegava minha outra mão, e olhava para ela com curiosidade. O que eu tenho na minha mão esquerda? As linhas também são diferentes. Perguntei, agora um pouco preocupado. Nada, isso aqui é normal, viu? Indicando com o dedo,
na palma da minha mão. Bem, eu não acredito no destino, muito menos que está escrito nas mãos, então esqueça. Respondi rindo. Mas você tem que acreditar em mim. O que entendi é que você vai sofrer um acidente. Quantos anos você tem? Perguntou com uma expressão preocupada. 20 anos. Por quê? Respondi surpreso. É que nunca consigo calcular a idade, pelas linhas da mão, mas, pelo que você já viveu até agora. Mais ou menos, aos 40 anos, ou um pouco depois, eu acho. Ela falou comigo olhando para mim, com uma expressão de pena. 40 anos. Está bom. Eu ainda tenho o dobro do tempo que vivi até agora. Respondi de novo rindo. Na verdade, não acreditei em nada do que ela estava me dizendo, ou melhor, acreditei que ela estava se divertindo comigo, para me assustar, e depois dizer que era tudo uma brincadeira. É o que você pensa agora, mas quando chegar a hora, você não vai querer ir embora. Até então, você terá sua própria família, esposa, filhos. Enfim, 40 anos, não é uma vida longa, acredite em mim. Disse ela tentando me convencer. Eu não ligo, e acho que a morte não existe, como todo mundo pensa, então para mim, está tudo bem, entendeu? Também, não sei se vou me casar, não tenho nem namorada. Respondi com ar de pouco interesse. Bem, aqui nas linhas da sua mão, também existem outras previsões. Você vai conhecer uma mulher que te acompanhará pelo resto de sua vida, e se você não a conheceu até agora, a encontrará nestes dias. Você entende? Ela falou comigo com um olhar de superioridade, e mostrando o traço da minha mão. Ah, não! Eu não acho que seja você. Você não é meu tipo. Disse brincando. Claro que não. Ela respondeu ofendida: tenho namorado, e pretendo casar com ele, porque o amo. Ela me falou olhando para o lado, como um desprezo. Ah, bom, graças a Deus! Exclamei rindo. Naquele momento, meu irmão chegou com a namorada correndo, molhado e tremendo de frio, por causa da água gelada do mar do Pacífico. Quando ele viu que sua amiga ainda segurava minha mão direita, ele disse sorrindo para ela: Olha, vou dizer ao seu namorado que você o está traindo. Ah, que isso! Que nada, só estou vendo o destino do seu irmão. Ela respondeu rindo. Ah, é? Então veja o meu também. Quero saber quantos filhos terei quando me casar. Disse ele rindo. A garota pegou sua mão direita e, olhando fixamente para ele, disse: Você vai ter 2 filhos. Sua namorada, que também estava ao lado dele, estendeu a mão e disse sorrindo: E eu? A jovem, arregalando os olhos, disse: Bem, minha amiga, você terá 4. Como você terá 4? Disse meu irmão. E com quem você vai ter os outros 2? Meu irmão completou, olhando a namorada nos olhos. Meu irmão e sua namorada estavam juntos por 6 anos, ambos olharam para sua amiga, com um ar de não entender nada. Eu estava brincando. Disse ela a seus amigos. Vocês terão só 2 filhos quando se casar. Ela completou sorrindo. Oh! Menos mal, disse meu irmão pegando sua namorada pela mão, e saíram correndo pela praia, para aquecer o corpo molhado, que começava a tremer, depois de ter saído do mar gelado. Então a jovem cartomante olhou profundamente nos meus olhos, e com um ar de gravidade, disse calmamente: Eu sei que você não acredita em mim, mas preste atenção, seu irmão não vai se casar com a minha amiga. Nunca tinha visto as mãos deles antes, e acredite em mim, seu irmão não se casa antes dos 30, e quando se casar terá apenas 2 filhos, meninos ou meninas, isso eu não sei, mas com certeza, serão apenas 2. Agora, minha amiga vai se casar logo, e terá 4 filhos, parece loucura, mas não é. Não sei nem como explicar. Está nas linhas de suas mãos, completou a moça. Depois que o passeio acabou, nunca mais me lembrei das palavras daquela garota. Primeiro,
Porque não acreditei em nada do que ela me disse, e depois, porque parecia impossível para meu irmão não se casar com a sua namorada. Ela era o primeiro amor da sua vida, que tinha conhecido aos 15 anos. 2 semanas depois, conheci minha esposa, em um passeio que fizemos com amigos em comum, meus e dela. Só 18 anos depois, eu me lembraria das palavras proféticas dessa menina, que havia lido as linhas na minha mão. Depois dos 40, sofreria um acidente, e dependendo do que eu fizesse, com minha vida até lá, continuaria vivo, com ou sem sequelas. Ou até poderia morrer. Fim do meu futuro revelado. O monstro do pântano. Submerso na lama. No início de janeiro de 1963, um colega de faculdade, residente no sul do Chile, na cidade de Valdívia, conseguiu um estágio de estudante para as férias de verão, em uma empresa em Concepción. Ele tinha parentes naquela cidade, e como eu também estava fazendo estágio em outra empresa nesse lugar, convidei-o para se juntar a nós, nesse período, após o expediente. Um dia fomos visitar alguns amigos meus, que eu não via há muito tempo. Um dos meus amigos era afilhado do meu pai, e eles tinham um sítio no sul, em uma pequena cidade do interior, cercada de fazendas, onde meu irmão e eu costumávamos passar as férias de verão, quando éramos adolescentes. O pai dele, amigo dos meus pais, era enfermeiro, e a esposa dona de casa, e eles tinham 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. As meninas tinham quase a mesma idade que eu e meu irmão. Os meninos eram mais novos, 4 ou 5 anos menos do que nós. Eles nos convidaram a dar um passeio, ao longo do rio Carampangue, onde possuíam um sítio que ficava entre as cidades de Lota e Arauco, a pouco mais de 60 quilômetros ao sul de Concepción. Cerca de 7 anos antes, meu irmão mais velho e eu fomos convidados a passar as férias de verão, na propriedade daquela família. Naquela ocasião, junto com meu irmão e eu, os 2 amigos e irmãos, fomos pescar no rio Carampangue quando o sol estava começando a se pôr à tarde. Carregávamos uma vara de pescar, com cerca de 2 metros de comprimento, feita por nós com bambu, linha de nylon e anzol, além de iscas com pedaços de pão. Para chegar ao rio, havia uma rua principal, saindo da estação ferroviária, e se estendia por toda a cidade, com um pouco mais de 10 quilômetros em total. Essa rua terminava em uma ponte, que cruzava o rio Carampangue, e desembocava na estrada, que levava à cidade de Arauco. Do sítio de nossos amigos até Rio, ficava aproximadamente a 4 quilômetros por aquela rua. Depois de passarmos cerca de 3 horas na margem do rio, tentando pegar alguns peixes, sem sucesso, percebemos que já começava a escurecer, e decidimos voltar para casa. De onde estávamos, no rio até a ponte, eram mais de 200 metros, fora dos 4 quilômetros até a casa de nossos amigos. As casas, e os postes da vila, já começavam a iluminar-se, e a lua cheia surgia no horizonte. Como a noite estava clara, e a cidade parecia mais próxima, pelo brilho das luzes que iluminavam a rua principal, decidimos cortar nosso caminho, caminhando pelo campo, passando por meio das fazendas que eram cercadas com arame farpado. Eu caminhava na frente, seguido por meu irmão mais velho, e depois por nossos amigos mais novos, que estavam trazendo a vara de pescar. Havíamos caminhado cerca de 300 metros, quando encontramos um touro pastando, em uma fazenda cercada, com estacas e arame farpado. Era um lindo animal, forte de chifres longos, pescoço grosso e rosto antipático. Não consegui controlar meu ímpeto de 13 anos, e comecei a zombar o animal, para ver se ele era tão corajoso, quanto era pintado. Apesar dos protestos do meu irmão, comecei a imitar o berro de um touro com a boca, apoiando as 2 mãos em torno dela, para aumentar o volume, com um forte e contundente mu-u-u. Ao contrário do que esperava, o touro ergueu a cabeça, começou a farejar o ar, e após soltar um rugido, que deve ter sido ouvido a dezenas de metros de distância, o animal correu em minha direção. Com uma cabeçada certeira, contra um poste de madeira da cerca no curral, em que ele estava, erguendo-a completamente, a arrancou junto com o arame farpado, para minha surpresa. O touro e eu ficamos cara a cara, como um toureiro na arena, mas sem capa nem espada. Eu,
meu irmão e nossos dois amigos, corremos sem rumo, cada um por si e Deus por todos. Cada vez que o touro passava por nós, nos virávamos e tentávamos nos juntar novamente ao grupo, para não nos perdermos na escuridão da noite, em que cada vez menos enxergávamos, apesar da linda lua cheia que já estava no céu. O touro parava de vez em quando para farejar o ar, e depois corria em nossa direção, sempre rugindo e sibilando pelo nariz, com uma fúria digna de uma tourada espanhola. Eu não tinha dúvidas, o animal era tão valente e feroz quanto era pintado. Após meia hora de corrida desenfreada, chegamos a um pântano, cujas tábuas tinham pelo menos 2 metros de altura. Essas plantas são chamadas no Chile de totora, e em português, taboa, são usadas para fazer artesanatos, cestos, como se faz com o vinho. Nós quatro entramos no pântano, sem pensar duas vezes, enquanto o touro rugia ao lado de fora. À medida que avançávamos pelos manguezais, empurrando as folhas compridas, o rugido do touro ficou mais fraco e menos frequente. Meu irmão estava chamando minha atenção e ameaçando me denunciar em casa por meu comportamento imaturo. Um coro de rãs acompanhou nossos passos, de repente ficou em silêncio, para começar alguns minutos depois que nos afastamos desse lugar. Chegamos ao fim da grama alta, e à nossa frente havia uma espessa camada de pântano, com uma lama verde, na qual surgiam bolhas que estouravam com a pressão dos gases internos, e exalavam um cheiro estranho. Meu irmão falou em voz alta: ninguém atravessa este pântano, parece ser muito profundo. Mas sendo teimoso como sou desde criança, disse, que nada, esse pântano deve ser superficial, e podemos pular sem problemas. Assim que terminei de falar, encorajado pela minha teimosia, comecei a correr para ganhar impulso, e poder pular alto por cima de uma pequena lagoa verde, que tinha cerca de 2 metros de largura, na parte mais estreita. Corri o mais rápido que pude, e no momento de saltar, bati no chão com o pé direito para ganhar impulso. Não imaginei que as plantas que saiam do chão se afundariam, amortecendo o meu salto, fazendo-me cair depois bem no meio da poça verde, desaparecendo completamente, diante dos olhos espantados do meu irmão e nossos amigos, em poucos segundos. Ao entrar na lama espessa, senti-me afundar lentamente, e pedi a Deus que me ajudasse no silêncio do meu coração. Sem perder a calma, movi meus braços lentamente para baixo, e depois então os levantei, para repetir o movimento, quando senti algo acertar minha mão direita. Agarrei com todas as minhas forças, e senti uma dor na palma da mão, como uma queimadura, porque o anzol acabava de se enterrar na minha pele. No momento em que minha mão direita emergiu cheia de lama no manguezal, meu irmão rapidamente agarrou a vara de pescar, e com o anzol que estava preso a ela, puxou-a contra minha mão, tocando nela. Quando apertei o anzol, com as duas mãos, meu irmão e nossos dois amigos começaram a arrastar a vara de pescar entre os três, para me tirar fora do pântano. Eu ainda estava embaixo da lama, mas senti-me sendo puxado para fora, apesar da dor na minha mão coberta de sangue pelos ganchos presos nela. Mesmo assim, agradeci a Deus em silêncio. Saí do pântano lamacento, e parecia um monstro cheirando um odor fétido, o que fez o meu irmão e nossos dois amigos segurarem as narinas com as mãos para não vomitar, mas eu estava seguro em pé por causa deles. Depois de caminhar mais meia hora pelo pântano, encontramos uma passagem mais perto da terra firme. Eu agora carregava a vara de pescar, e com a ponta dela, tentava tocar o fundo do manguezal, onde não havia mais tábuas. Em outra área do pântano, encontramos uma nova pequena lagoa. Quando empurrei a vara de pescar, na água espessa e verde, para tocar o fundo, senti que ela o atingia, afundando mais ou menos de 60 a 70 centímetros de profundidade. Sem pensar duas vezes, entrei na lama aos poucos, afundando nela quase até a cintura, mas não me importei, porque já estava coberto até os cabelos com lama fétida, e caminhando alguns passos, fiquei parado no meio entre as plantas e a terra firme. Entrelaçando os dedos com as palmas das mãos, voltadas para cima, estiquei os braços fazendo uma ponte, pela qual o meu irmão e os nossos dois amigos poderem assim cruzar para a terra firme. Então, depois o meu irmão, apertando a minha mão, me puxou, ajudando-me a sair do mangue.
Meus sapatos estavam cobertos de lama, e todas as roupas começavam a endurecer, enquanto ela secava. Quando chegamos à casa do sítio, na cidade rural, eram quase as 23 horas, e todos estavam desesperados, nos procurando, pensando que tínhamos nos perdido. Quando me viram chegar, todos cobriram o nariz com as mãos, ao sentir o fedor que vinha da lama, que cobria meu corpo dos pés à cabeça. Depois de tirar toda a minha roupa, levaram-me ao pátio do sítio, e me deram banho com mangueira, jogando a água em mim à distância. 2 dias depois, eu ainda tinha o cheiro horrível de podridão no cabelo, que me deixava com náuseas. Essa foi uma das muitas aventuras que tivemos no passado, com nossos amigos, na nossa adolescência, e agora novamente estávamos planejando uma excursão nesses dias, para caminharmos juntos próximo ao rio, depois de quase 7 anos sem nos ver. Nós reunimos para fazer planos, de irmos juntos a Carampang, e nos divertirmos novamente naquele rio. Pegaríamos o trem, e para isso sairíamos cedo de Concepción. Fim de O Monstro do Pântano. A paixão da minha vida. Selamos o nosso amor, com um beijo apaixonado. Enquanto conversava com meus amigos, sobre a hora e o dia, em que faríamos a viagem, a comida que teríamos que levar para passar o dia naquele lugar, percebi o meu colega de faculdade, olhando pela janela, para o quintal da casa de meus amigos. Foi então que vi pela primeira vez, minha futura esposa. Naquela noite, fomos apresentados e, desde então, nunca mais me saiu da cabeça. A jovem, amiga desta família, era uma mulher que chamava a atenção de qualquer homem, por ser muito bonita. Seu cabelo brilhava ao sol, mudando sua cor de castanho para dourado. Seu corpo era esguio, apesar de não ser alta, mas porque usava salto alto, e sua proporção de medidas perfeitas, dava a impressão de ser mais alta do que outras pessoas da mesma altura. Quando conheci minha futura esposa, estava pensando apenas em estudar, pois não tinha dinheiro para me divertir, e decidi não conhecer garotas, até me formar. Durante a viagem de trem para Carampang, eu estava sentado sozinho em um assento do vagão, com óculos escuros, olhando para ela sem que percebesse, enquanto a moça estava sentada com um grupo de amigos, conversando animadamente. Quando chegamos a Carampang, nos instalamos em um local na praia do rio, próximo aonde as águas eram profundas, com a intenção de podermos nadar mais tarde. Quando entrei no rio, caminhei até um local próximo a um poço natural, onde essa parte da corrente era com mais de 2 metros de profundidade, e me preparava para submergir, quando minha futura esposa apareceu ao meu lado e me olhando disse: "Este rio é perigoso." "Aqui é", respondi imediatamente. "Você sabe nadar?" Perguntei-lhe. "Não, não sei." Ela respondeu, e caiu na parte mais funda do rio que estava perto de nós. Sem pensar 2 vezes, mergulhei para salvá-la, antes que ela se afogasse. As águas daquele rio, que eu conhecia tão bem desde minhas férias de verão na minha adolescência, diziam que muita gente tinha se afogado nesses poços naturais. As águas eram muito claras e profundas, por isso eu gostava de nadar submerso, por baixo da corrente do rio. Ao mergulhar, para tirá-la, estendi a mão e agarrei-a pela cintura, segurando-a com força, nadando com o braço até a superfície. Ficamos sem fôlego, prendendo a respiração, e eu a ajudei a sair do rio segurando sua mão, colocando-a em segurança. E depois disso nunca mais o larguei. Ouvi minha esposa contar à minha neta, muitos anos depois, como nós conhecemos. "Ah, é por isso que você caiu na água." Disse-lhe. "Claro, já que você não tomou a iniciativa", ela respondeu rindo. Na verdade, ficamos de mãos dadas depois de sair do rio, e caminhar até a praia. Então deitamos debaixo de uma toalha, que havia sido colocada sobre alguns galhos enterrados na areia, para dar sombra. Foi lá que olhei minha futura esposa, diretamente nos olhos pela primeira vez, e vi que ela correspondia aos meus sentimentos. Quando senti meu coração bater mais forte, incapaz de me controlar, estiquei o meu braço em direção ao seu rosto, tocando sua boca perfeita, desenhando seu contorno, acariciando levemente seus lábios carnudos, com a ponta do meu dedo indicador.
Ela fechou os olhos cheios de paixão, e eu me aproximei devagar, selando nosso amor, com um beijo apaixonado, certo de ter encontrado a mulher da minha vida. Nosso relacionamento começou aí. Para depois namorar à distância, pois acabando as férias voltei a Santiago, para terminar meus estudos. Quando eu tive que voltar para a faculdade, nós dois choramos, porque não queríamos nos separar, como se tivéssemos vivido juntos, toda a nossa vida. Uma vez em Santiago, trocamos cartas todos os dias do ano, enquanto eu estudava lá. Meus colegas zombavam de mim, e diziam que minha namorada ia acabar fugindo com o carteiro. É bom lembrar que naquela época, não existiam outros meios de comunicação, e às vezes recebíamos várias cartas de uma vez, as que respondíamos na ordem indicada pela data quando tinha sido escrita. Finde, a paixão da minha vida. Sem tempo para viver. Explorado pelo sistema. Quando me formei, trabalhei por cerca de um ano, em uma empresa de uma cidade rural, que ficava a mais de 200 quilômetros de Concepción. Fui contratado como supervisor de turno, na operação e manutenção da usina térmica, de uma empresa. Essa planta de vapor seco superaquecido de alta pressão, operava em 3 turnos de 8 horas, cada. A unidade era composta por uma planta de tratamento de água de caldeira, 2 caldeiras de recuperação de soda de alta pressão, além de outras unidades auxiliares ao seu funcionamento. Esse vapor, de alta pressão alimentava 2 turbinas geradoras de toda a energia elétrica, para a operação da fábrica, e o vapor depois de diminuir sua pressão, era usado nas unidades de produção, como aquecimento do processo, em algumas unidades. O horário do turno da manhã era das 06 às 14 horas. O turno da tarde começava às 14 às 22 horas, e o turno da noite era das 22 até 6 horas da manhã seguinte. Todos os turnos tinham uma curta jornada de meia hora, para tomar um café, com um lanche trazido de casa, sem interromper a produção, da fábrica. Tínhamos uma folga, a cada 3 semanas. Um dos supervisores de turno folgava, enquanto os outros dois também engenheiros, todos recém-formados, deviam trabalhar 12 horas, para cobrir o tempo livre do beneficiado. Infelizmente, um dos meus colegas, que se tornou um grande amigo meu, morreu pouco tempo depois, num trágico acidente, por causa de bater sua moto, com motor de 500 centímetros cúbicos, contra um caminhão parado no meio da estrada. Eu e o outro supervisor de turno, tínhamos que trabalhar sem parar 12 horas por dia, por mais de 6 meses contínuos, antes da empresa contratar e treinar outro engenheiro para esta posição. Esse trabalho era estressante, pois passávamos uma semana durante o dia e a outra noite inteira sem poder descansar. Para mudar o nosso turno, de dia para o da noite e vice-versa, tínhamos que trabalhar no sábado, 8 horas em um dos turnos do dia. Quem estava lá naquele horário, então descansava 8 horas, para depois voltar a trabalhar no turno noturno, e assim continuar 12 horas por dia. Cada um cumprindo a nova programação do horário. Para ter algumas horas livres, e podermos ver a nossas famílias, a cada 15 dias, o meu colega, casado e com família, que morava também em Concepción, e eu ainda solteiro, mas namorava a minha futura esposa, juntos combinamos o seguinte. Na semana em que um de nós dos dois ia folgar algumas horas, um trabalharia a noite toda até a manhã seguinte, enquanto o outro, que entrava no turno diurno, em vez de trabalhar 12 horas, ficava de plantão 16 horas seguidas nesse dia. Isso permitia que o que estava à noite saísse do serviço às 6 horas da manhã, pegasse um trem que vinha de Santiago, e parava na estação às 7 horas. Dessa estação até a cidade de Concepción a viagem durava 2 horas e meia. Apesar do pouco tempo que o trem demorava em chegar a Concepción, a viagem parecia eterna. O importante era passar o dia lá, ao lado da sua família ou eu com minha namorada. Desde a chegada, às 9 horas e 30 da manhã na estação ferroviária de Concepción, e a volta era em outro trem que saía de lá às 18 horas, para chegar às 20 horas e 30, na cidade onde ficava a empresa, tempo suficiente para se preparar, e voltar ao trabalho por volta das 22 horas,
Início do turno da noite. Passar um dia, ou melhor, 10 horas e meia, com um ente querido, era melhor do que nada. Meu colega supervisor de turno e eu, tínhamos que fazer aquele sacrifício a cada 15 dias, trabalhando 2 noites seguidas sem dormir. Enquanto o outro ficava trabalhando 16 horas contínuas naquele dia, tudo isso para poder ver nossos seres queridos, 2 vezes por mês. Minha futura esposa trabalhava como secretária do chefe máximo da região, em uma instituição governamental, que administrava as contribuições dos trabalhadores para a aposentadoria. No dia em que eu estava de folga, ela tirava uma licença sem remuneração, e nós aproveitávamos o máximo que pudéssemos para ficarmos juntos, durante naquelas horas fora do trabalho, eu sem dormir, mas quem pensa em dormir, nesses casos quando se está apaixonado? Ainda mais, sendo jovem como eu era. Eu estava apaixonado, e tinha certeza de que ela seria minha companheira para o resto da vida, assim como estava escrito nas linhas da minha mão. Por outro lado, o namoro de meu irmão mais velho tinha terminado, depois de quase 7 anos, o mesmo ano em que conheci minha futura esposa. O destino foi se cumprindo, passo a passo, como a garota tinha previsto nas linhas da minha mão, sem que eu realmente percebesse. Passei quase um ano, trabalhando em turno de 12 horas naquela empresa, e viajando a cada 15 dias para ver minha namorada. Foi meu primeiro emprego como engenheiro, e um dia cansado desse trabalho, decidi pedir minha saída, e conseguir um novo emprego. Consegui ser contratado, como engenheiro de manutenção industrial, em uma grande empresa, na qual trabalhavam mais de 8.000 funcionários na época, e que se localizava na região de Concepción. Trabalhei 8 anos nessa indústria, antes de ir a morar no Brasil. Após de 6 meses nesse novo emprego, casamos com minha noiva, e um ano depois, 13 meses para ser exato, Deus nos abençoou, com a chegada de nosso primeiro filho. Fim. Do Sem Tempo para Viver. Sorte ou milagre. Os filhos pertencem a Deus. Na nova empresa, onde trabalhei por 8 anos, tudo era cuidadosamente planejado, desde o trabalho técnico até a parte administrativa. Na hora do almoço, no restaurante da empresa, cada colaborador tinha horário fixo e local previamente marcado, onde eram atendidos todos os funcionários, administrativos e trabalhadores, desde os mais altos executivos até a classe operária. Tinha também um plano de carreira, no qual, em 8 anos de trabalho, eu tive 3 promoções que completaram minha experiência profissional, no que diz respeito à manutenção industrial, além de vários cursos de formação extracurriculares. Um dia conheci um jovem da minha idade, durante o horário do almoço no restaurante, onde dividíamos a mesma mesa com 2 outros senhores, mais velhos que nós, que falavam muito de política entre eles. Aquele jovem e eu, nos tornamos bons amigos na hora do almoço, e apesar de trabalharmos em diferentes setores, nosso tema era falar sobre nossas respectivas famílias. Conversamos sobre nossos filhos pequenos, ou também se a esposa estava esperando um novo filho, e até também quando ele nascia. Falávamos das possíveis doenças que as crianças podiam pegar nos primeiros anos de vida, ou dos passeios nos fins de semana, enfim, tudo o que se pode conversar de uma família que está começando sua vida. Minha esposa e eu já tínhamos 2 filhos, todos pequenos, com diferença de um ano entre eles. Um dia, quando tirei uma foto da minha esposa, com meus 2 filhos, mostrei-a ao meu amigo na mesa do restaurante, que além de elogiá-los, me disse que sua esposa acabara de ter o segundo filho também. No dia seguinte, ele trouxe a foto de sua esposa, junto com seu filho mais velho. Para minha surpresa, a mulher da foto era a ex-namorada do meu irmão mais velho. Tive que me conter, para não dizer que eu a conhecia desde os 14 anos de idade, e que ela quase foi minha cunhada. Vendo a foto, só tive coragem de dizer: sua esposa é muito bonita, e o menino é fofo também. Meu amigo sorriu agradecido e disse: seria bom se você pudesse vir me visitar na minha casa um dia, e conhecer o bebê recém-nascido. Claro! Qualquer dia eu irei te visitar. Combinamos antes, muito obrigado. Respondi agradecendo o convite.
Em casa contei para minha esposa a surpresa, e não sabia se seria agradável ou não, pois gostava da amizade do meu amigo, e não imaginava qual seria a reação de sua esposa, se eu aparecesse um dia em sua casa. De qualquer forma, isso havia acontecido há mais de 6 anos. Meu irmão agora morava em Santiago, e ainda estava solteiro. Olha, eu acho melhor não ir à casa do teu amigo, porque a esposa dele vai ficar sem graça, quando veja você. Imagina a confusão, quando você aparecer. Minha esposa me falou. Estou de acordo contigo. Respondi. Não pretendo visitá-lo, pois não gostaria de ver seu rosto, depois de tantos anos. Falei em voz alta. Apesar de esse fato fazer parte do destino revelado nas linhas de minha mão, pouco antes de conhecer minha esposa, nem ela nem eu, nos lembramos naquela época, que isso também estava escrito, e que aconteceria antes do meu acidente. Continuei com a rotina de trabalho por vários anos, enquanto minha família crescia quase todos os anos. O ano, quando nasceu a minha terceira filha, o médico recomendou uma cesárea, para aproveitar essa cirurgia, e amarrar as trompas na mesma operação. A minha mulher decidiu fazer essa cirurgia para não ter mais filhos, pois estava com problemas na coluna, obrigando-a a ficar de cama, no último mês de gravidez. Após a operação para não engravidar, minha esposa começou a sangrar durante a quarentena, sem parar após do parto. O nascimento da minha terceira filha, apesar de ter sido por cesárea, para poder amarrar as trompas de Falópio, mesmo assim, um resto da placenta não foi retirado por erro médico, durante a cirurgia. Quando minha esposa começou a ter hemorragia, foi como um rio de sangue, escorrendo por suas pernas. Corríamos para o hospital, e ela ficava 3 dias internada. Isso durou mais de um mês, até que decidimos procurar outro médico, pois quem a tratava não sabia qual era o problema. O novo médico que consultamos era um senhor de certa idade, com mais de 40 anos de experiência, e ao examiná-la, constatou que parte da placenta havia permanecido no útero. O médico, após fazer uma intermediação, pediu-lhe que ficasse em repouso no leito, por um mês inteiro, para voltar depois para nova consulta. Fiquei muito preocupado com a saúde de minha esposa, e me senti mais calmo quando o sangramento parou. Finalmente chegou o dia da nova consulta, e após o médico examiná-la, ele nos disse que ela finalmente havia recebido alta, e que poderíamos continuar com nossa vida normal. Naquela noite, depois de quase 3 meses separados, para não acordar a empregada, e eu o bebê de apenas 3 meses, que dormia no quarto, nos amamos, no chão. Fizemos amor sobre um tapete, ao lado de um calefator que estava aceso, para combater o frio que começava a chegar com o inverno. Depois de apagar o fogo do nosso amor, que havia sido interrompido com a gravidez de nossa terceira filha, e principalmente com a sequela que apareceu, por erro do médico devido a uma cirurgia mal realizada, minha esposa disse: se não fosse pelo fato de eu ter feito uma cirurgia, para não ter mais filhos, eu diria que estou grávida de novo. Eu penso assim também. Respondi na hora, rindo. Parecia que estávamos em lua de mel. Completei, após nos dar um beijo apaixonado na boca. A vida voltou ao normal aos poucos, de vez em quando, meu amigo do trabalho me convidava para o aniversário de um de seus filhos, que já estava no jardim de infância. Sempre dei desculpas para não ir à casa dele. Eu inventava que tinha que trabalhar, ou algum problema com meus filhos e muito mais, sempre evitando conhecer a sua família. Dias se passaram, e num final de semana fui visitar a meus pais com a minha esposa e filhos. Minha avó por parte da minha mãe, que morava com todos nós desde pequenos, quando nos cumprimentou, ela disse: olha que sorte vocês têm! Outro menino está chegando. Olhei para minha esposa e disse: o que é isso, vó? Minha esposa fez uma cirurgia para não ter mais filhos. Minha esposa repetiu em coro: vó, eu não posso ter mais filhos, os médicos me operaram. Minha avó, que sempre nos avisou, quando minha esposa estava grávida, muito antes de nós sabermos, nunca se enganou sobre isso, ou sobre o sexo do bebê. Portanto, não podíamos acreditar que ela pudesse estar tão errada.
No mês seguinte não chegou a menstruação da minha esposa, nem no seguinte, e decidimos marcar uma consulta, com o último médico que nos atendeu. Após o exame de costume, ele se sentou em sua mesa, e olhando calmamente em nossos olhos, disse: Ela está grávida de 3 meses, e agora terá que se cuidar, para que essa criança nasça saudável. Fui com minha esposa reclamar com o médico que a operou primeiro para não ter filhos. Ele simplesmente nos deu os parabéns, e nos encaminhou até a porta de seu consultório, nos desejando boa sorte. No mesmo mês da data do aniversário de nossa terceira filha, nasceu nosso quarto filho, confirmando o prognóstico de minha avó materna. Pelos cálculos do médico, o nosso quarto filho nasceria também no dia do aniversário da minha esposa. Por esse motivo, vendo que tudo indicava que o bebê nasceria no aniversário dela, sem me falar nada, enquanto eu estava trabalhando, deixou nossos 3 filhos na casa da mãe e pegou um táxi para o hospital, um dia antes dessa data. Após ser examinada por um médico de plantão, ela foi hospitalizada, apesar de alegar que não era hora de dar à luz. Minha esposa começou a gritar e a fazer escândalo, dizendo que não aguentava mais a dor, e pediu ao médico para fazer uma cesárea, porque, segundo ela, a criança poderia estar com problemas para nascer. Depois de muita espera, chegou o médico que a atendia. Como já era noite, ela implorou que a criança nascesse por cesárea, e assim ele a operava para não ter mais filhos, cortando as ligações das trompas, para garantir que não poderia engravidar. Por fim, o médico aceitou, então cortou suas trompas, garantindo que ela não iria mais engravidar. Finalmente, nosso quarto filho nasceu, devido a uma falha da cirurgia anterior. Sorte ou milagre? Eu não sei, porque para mim, sempre acreditei que os filhos são de Deus, e nós somos apenas instrumentos para eles chegarem a este mundo. Depois em casa, com o nosso último filho recém-nascido nos braços, minha esposa me confessou essa história, alegando que não parecia justo que nosso filho tivesse a mesma data de nascimento que ela. Isso definitivamente arruinaria sua vida privada no futuro, porque ele nunca poderia comemorar seu aniversário com amigos, ou com sua própria família, por ela também estar de aniversário. Minha esposa já sabia disso por experiência própria. Teve um irmão do primeiro casamento da mãe dela, que nasceu no mesmo dia da minha sogra, e nunca pôde comemorar o seu aniversário, porque ele tinha que passar essa festa com a sua mãe. Ela estava certa, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa sobre isso, ela me disse sorrindo: Escuta, se eu engravidar de novo, agora quem vai fazer a operação é você. Fim do capítulo 5.